Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma vez que começamos a falar sobre a igreja e a sua estrutura física, estrutura financeira, estrutura de dízimos e ofertas, sustento dos obreiros, dos presbíteros, avançaremos um pouquinho mais nesse assunto falando agora sobre o dízimo no Novo Testamento. Há muitas pessoas discutindo se Jesus é a favor ou contra o dízimo, se o dízimo é ou não do Novo Testamento. E a despeito dessa discussão, eu quero apresentar alguns textos bíblicos, começando por aquilo que Jesus pensa sobre o dízimo. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42 em diante, Jesus diz: Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Então Jesus aponta um problema na vida dos fariseus que tem a ver com a questão do dízimo e expressa um pouco daquilo que Jesus pensa a respeito do dízimo. E aqui Jesus está pronunciando uma parte dos sermões que ficaram conhecidos como os ais, porque ele dá algumas imprecações, alguns ais, alguns lamentos, e dentro desses ais Jesus coloca a questão do dízimo diante dos fariseus. E o que Jesus apresenta é um problema central de interpretação da lei. A questão do dízimo e da lei, e dos mandamentos e da lei é uma só. A lei continha um espírito por trás dela e não deveria ser interpretada ao pé da letra, apenas esquecendo-se do espírito, do amor, do sentimento que estava por trás da lei. Com a questão do dízimo ocorre a mesma coisa. O que Jesus está denunciando é que eles tinham a capacidade de entregar a Deus o dízimo do hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. O que quer dizer que Jesus está denunciando que para Deus o dízimo não é uma questão meramente financeira. Aliás, Deus não se importa com a questão meramente financeira e Deus não está, obviamente, preocupado apenas com a questão financeira. Em outros momentos, nós vamos ouvir Jesus dizendo que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Portanto, subentende-se que todo aquele que tem problemas diretos e diretivos com a questão do dízimo é porque certamente é por demais apegado às questões financeiras e tem dificuldades com a generosidade. Mas o que Jesus está apontando aqui é que Deus não está interessado apenas no dinheiro, Deus está interessado no coração e na intenção que está por trás dele. E eu entendo na leitura desse texto que Jesus está dizendo que não tem muito valor você entregar o seu dízimo e dedicá-lo a Deus em valores financeiros, quando, por outro lado, você não tem justiça, você não tem amor para entregar às pessoas, quando você não se preocupa com as injustiças na vida das pessoas. Esse tema da injustiça é um tema extremamente elevado, extremamente forte, porque nós podemos falar sobre justiça social, podemos falar sobre justiça jurídica, podemos falar sobre justiça em diversos âmbitos, em diversos aspectos, e muitas vezes deixamos a desejar na nossa atuação. Por exemplo, muitos de nós ignoram o fato de que nós temos inúmeras pessoas que vivem nas ruas, nas cidades, e isso deveria ser um constante alvo do nosso trabalho, do nosso exercício. Nós ignoramos que recebemos todos um mandato cultural da parte de Deus para trabalharmos com as nossas profissões a serviço dos menos favorecidos. Então, além daquilo que fazemos no nosso trabalho, deveríamos ter também uma carga de tempo, uma carga de doação de trabalho, uma carga de doação de mandato cultural em que nós deveríamos entregar a Deus, por meio do serviço às pessoas menos favorecidas, uma parte daquilo que Deus nos deu com tanta generosidade.
a capacidade de chegarmos aonde chegamos com o nosso intelecto, com o nosso esforço, com todas as nossas capacidades. A outra questão, por óbvio, extremamente importante, é o amor. E aí nós temos muitas dificuldades com este ponto. A quem amar, como amar, e em outros podcasts eu já identifiquei que o amor na visão de Jesus está contemplado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, quando ele demonstra amor de maneira prática e traduz amor como prática, como exercício constante, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E então, amar a Jesus não é uma questão emotiva, mas é uma questão prática. Se você o ama, então você pratica os seus mandamentos. Se você ama a Jesus, você precisa demonstrar de maneira prática. Se você diz que ama as pessoas, você precisa demonstrar de maneira prática. Há muitas pessoas que conseguem derramar lágrimas pelos pobres, pelas campanhas na internet, e conseguem, às vezes, até fazer uma certa terceirização do amor quando pagam para que outras pessoas coloquem a mão na massa. Mas Jesus está criticando exatamente essa postura nos fariseus, dizendo: vocês estão dando dízimo e fazem questão de contabilizar o dízimo dos ganhos, e aí naturalmente Jesus está falando sobre uma comunidade agrícola que plantava e que colhia e que dava o dízimo daquilo que plantava e daquilo que colhia. É como se Jesus hoje estivesse dizendo para a gente: você conta até os centavos do seu contra-cheque e você dá o seu dízimo certinho de cada centavo, mas você não se envolve com ninguém, você não é justo e você não ama a ninguém. Nós devemos rever essa conduta porque Jesus deixa claro que Deus não recebe esse tipo de dízimo, Deus não recebe esse tipo de ação que nós entregamos a Ele, desprezando o espírito daquilo que estamos fazendo diante dele. Dízimos e ofertas têm necessariamente que ter a ver com justiça e com amor, com sentimento, com doação completa diante de Deus. Que a partir das palavras de Jesus você consiga enquadrar, enxergar a sua vida e servir a Deus da melhor maneira. Que você tenha nele um ótimo dia e que Deus sempre te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.